Oi, Rosiane, bom dia. Bom dia, Heisen. Bom dia a todos. Eu não vi se a Carol estava por aí hoje de novo. Tá aqui. Bom dia, Carol, sim, se estiver, que eu não estava conectada mais cedo, confesso, não deu tempo. Mas bom dia a vocês. Bom dia, Rosiane. Bom, vamos começar falando dessa agenda do presidente Lula, chamando as ministras Marina Silva e Sônia Guajajara para a reunião de hoje. Ideia é desfazer essa imagem que atuou ali para esvaziar essas pastas comandadas especialmente por duas mulheres. Eu, sinceramente, queria ser uma mosquinha para ouvir essa prosa. Porque ontem a gente teve Marina e Lula se encontrando, inclusive num almoço em Itamaraty, posando para foto. Um discurso dela após a posse do presidente do ICMBio foi mais no sentido de amenizar alguns reveses. Aliás, a gente vai ouvir um trechinho aqui. Não está sendo uma situação fácil de manejar, porque o governo não tem a maioria dentro do Congresso. E isso é notório. E estamos trabalhando até o último momento para preservar a decisão do presidente Lula. Obviamente que o Congresso é soberano e na democracia a gente respeita a decisão do Congresso. Bom, queria entender qual deve ser o saldo dessa postura aí de contenção de danos pelo Planalto a partir dessa conversa de hoje, Rosiane. É uma conversa para tentar, para discutir a relação, mas mais para fazer uma foto mesmo e nesse momento acalmar um pouco os ânimos. Não há grande expectativa que se saia dali, Carol, de fato, com uma satisfação absoluta de todos os lados. Mas é fato também que o presidente Lula, ele tem realmente esse poder muito grande de convencimento quando ele conversa com os ministros dele. Isso é algo que todos os ministros sempre falam, os parlamentares falam, tanto que quando se vê qualquer crise de Congresso, qualquer crise entre ministros, quando que a situação tende a ser resolvida? Na hora que o próprio presidente Lula entra para dialogar. Então ele deixou correr solto no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, a discussão sobre a MP, que termina provocando esse esvaziamento, afeta as duas pastas, tanto a de Marina Silva como a pasta de Sônia Guajajara, mas aí agora Lula chama para perto. Em outra direção, ele coloca a equipe de governo para mandar sinais e acenos de que está, assim, olhando para essa questão ambiental com atenção, que Marina não precisaria estar tão preocupada assim. Então, um exemplo que eu dou, ontem o ministro Alexandre Padilha, por exemplo, falou sobre a questão de uma outra MP, tá, para deixar bem claro que são questões distintas, que é aquela MP sobre a Mata Atlântica. Então, nessa operação de contenção de danos com Marina, além de trabalhar nos bastidores, e fazer essa aproximação, esse gesto de aproximação, uma das iniciativas envolve atuar, nesse caso, para vetar um trecho, não é uma medida provisória que afrouxa, o texto ali termina afrouxando a proteção à Mata Atlântica, e isso não tem nada a ver com a MP da reestruturação, mas como é meio ambiente, então é uma sinalização de que o Planalto está olhando com atenção também esse tema, para também trazer um pouco de aceno à Marina Silva. Uma outra iniciativa é atuar contra o projeto do marco, que é o novo projeto de marco temporal das terras indígenas no Senado, que a gente sabe que teve aquela corrida para votação também dessa pauta no Congresso, enquanto existe aquele julgamento lá no Supremo Tribunal Federal. Enfim, já foram dadas várias sinalizações também de que o governo vai trabalhar para que o IBAMA reveja aquela decisão sobre a exploração de petróleo, que é o início dessa confusão toda, né? Então, dessa confusão toda com Marina Silva e com o governo, que é a questão da exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. São sinais, o governo sabe que não seria nada positivo, seria sim uma campanha absolutamente negativa, de marketing negativo para o governo se perdesse nesse momento Marina Silva e Sônia Guajajara. Seria aquela foto que você diz assim, essa foto tira as duas ministras de áreas que foram prometidas pelo governo como atenção na retomada da agenda internacional, pautas que são observadas com muita atenção pelo mundo afora, e ainda por cima duas mulheres, então seria uma pauta muito negativa para o governo Lula.
É preciso correr para tentar fazer mesmo esse trabalho de contenção, mas a aposta principal é de que Marina Silva não deixa o governo, não. Aliás, no primeiro momento, né, Rosiane, a própria Marina chegou a ressaltar essa questão que você levantou aí de gênero e foi até além, falou 2 mulheres, uma preta e uma indígena. E você falou em correr porque está chegando, 1º de junho, é a semana que vem aí que vence essa medida provisória, não é? As medidas provisórias, tem uma série de medidas provisórias que caducam já agora no mês de junho, e o tempo é muito pequeno. Esse é um argumento, inclusive, ontem eu falei com um líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, sobre o motivo, o governo deixou correr solta essa negociação toda sobre a mudança na reestruturação dos ministérios, mudando completamente aquela configuração original, ou seja, se deixar do jeito que está, sem essa valorização, tanto na questão dos povos indígenas como na questão da Marina Silva, do meio ambiente, mostra retrocessos em relação ao que era prometido pelo próprio governo Lula ao fazer essa reestruturação ministerial pós-governo Bolsonaro. E aí o que é que o Randolph me fala? Ele fala, olha, não, foi um argumento que eles utilizam, a gente fez a negociação da forma que podia, por quê? Justamente por causa desse prazo, que a partir de junho vai caducar. Ele diz, o risco maior seria voltar, se não fizer um acordo e votar essa medida provisória, quando for a partir de junho, em determinada data de junho, voltaria a ter toda a estrutura ministerial tal qual era lá no dia 31 de dezembro. Então, isso é um argumento. As negociações internas, a gente já trouxe aqui, inclusive, os detalhes na coluna do Estadão, aqui no comentário com vocês, de que houve uma prioridade do governo em relação à da Força, o núcleo palaciano, as pastas comandadas pelo PT. Tem muito acordo político por trás de tudo isso. Agora, de fato, esse calendário também preocupa. Coluna do Estadão, direto de Brasília, com a Rosiane Kennedy, agora para falar da CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, instalada ontem, que vai investigar os atos golpistas de 8 de janeiro. A primeira sessão elegeu a mesa diretora, a presidência com Arthur Maia, ligado a Arthur Lira, presidente da Câmara, e a relatoria com a senadora Elisiane Gama, a aliada do ministro da Justiça, Flávio Dino. Isso foi muito usado lá nos primeiros embates da CPI, mas já tem algum planejamento das primeiras pessoas que serão chamadas para depor, Rosiane? Tem sim, viu, Heisen? E tem também uma observação que a gente tem que ficar atento a qual é o plano da própria relatora, né? A relatora que é a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão. Então, deixa eu abordar primeiro o que diz a senadora Elisiane Gama em termos de estratégia, porque é o seguinte, aqui no Distrito Federal já existe uma CPI que está sendo feita na Câmara Legislativa, que também é referente aos atos de 8 de janeiro. Então, o que é que Elisiane quer de primeiro? Ela quer obter tudo que for documento das investigações que já estão em curso. Não tem por que começar do zero algo se já tem investigação. Você tem investigação em várias instâncias. Você tem instância militar, você tem na Controladoria Geral da União, você tem Polícia Federal, enfim. Tem investigação para tudo que é lado e ainda tem a investigação feita pela própria CPI dos atos de 8 de janeiro, que já existe na Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal, que é Câmara mesmo, tá? Não é Assembleia, porque é Distrito Federal, é Câmara Legislativa, para ninguém achar que eu estou falando errado. E aí ela a primeira etapa de trabalho dela é justamente requerer tudo que for documento, esse compartilhamento de investigações que já estão em curso. E depois espera apresentar o plano de trabalho na semana que vem, começar em torno de 15 dias, já deve ter alguns depoimentos. Mas vários requerimentos, dezenas de requerimentos já foram apresentados. Então, por exemplo, da parte da bancada governista, já tem um trabalho para tentar fazer entre as oitivas, estou até procurando o nome certinho aqui da pessoa para não ter risco de dar um nome errado também, eles querem iniciar as oitivas na CPMI com Marcela Pino. Vocês vão lembrar quem é Marcela Pino, foi aquela mulher que foi jogada de uma altura de 3 metros da cúpula do Congresso durante os atos. Ela é policial, e aí qual é o entendimento da
bancada governista ao convocá-la. Foi uma cena que ficou muito forte, provocar mesmo a empatia, trazer esse senso de empatia e mostrar, olha, qual foi o grau de violência, né? Além de toda a depredação, a violência física mesmo com aquelas pessoas que estavam tentando proteger o patrimônio público e evitar aqueles atos. Então, ela é uma das primeiras. Por ser policial, eles creem que vai ser possível, inclusive, sensibilizar aquele grupo bolsonarista. É uma das pessoas. Da parte da oposição, foco muito específico nos primeiros depoimentos pedidos até agora, né, das peças que foram protocoladas, pedindo para que sejam ouvidas pessoas que eram ligadas ao Gabinete de Segurança Institucional. Porque a gente tem que lembrar que teve aquela mudança no GSI com a queda do general G. Dias, depois que foram divulgadas as imagens na qual G. Dias, que era o ministro-chefe do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, no dia 8 de janeiro ele era o chefe. Aí apareceram aquelas imagens em que ele circula normalmente, tranquilamente, pelos manifestantes lá dentro do Palácio do Planalto. Então ele é um dos primeiros alvos também da parte da oposição e outros integrantes do Gabinete de Segurança Institucional. Agora, vou aproveitar para falar em Gabinete de Segurança Institucional. Ontem eu conversei bastante com o atual general, que é o ministro-chefe atual do Gabinete de Segurança Institucional, o general Amaro, para entender como é que eles vão acompanhar a CPMI dos atos de 8 de janeiro, se havia alguma preocupação em relação a isso. E ele disse, olha, eu perguntei para ele se havia alguma preocupação, tá? Alguma preocupação específica sobre a imagem do GSI. Porque CPI é um espaço com um palco absolutamente político. Né? Apesar de terem as investigações, o principal palco é político. E se isso preocupava de alguma forma em relação a manchar a imagem, ele disse, por que eu teria preocupação? Não tenho preocupação alguma. Ele disse, se existe algum arranhão à imagem do GSI, se tem alguma desconfiança, isso vai desaparecer. Com o próprio trabalho da equipe, o trabalho de transparência que for feito do gabinete daí para frente, e que seja mostrado isso permanentemente. Ele diz, olha, o órgão tem 85 anos, então é muito maior do que o que aconteceu nesse dia 8. Ele disse que se for chamado para depor, vai. Se for convocado, ele vai ao colegiado, apesar de só ter assumido, né, o comando da pasta 4 meses depois, quase 5 meses depois, né? Foi em janeiro, ele assumiu em maio. Então, 4 meses depois dos atos terem ocorrido. Mas ele diz que se for convocado, da mesma forma que ele já foi numa comissão na Câmara essa semana, vai sim, que não tem problema nenhum. E o ex-presidente Bolsonaro pode ser convocado também, certo? Você tocou num ponto-chave, viu, Carol? Porque esse ponto é curiosíssimo. Existe um acordo em curso sendo feito para que Bolsonaro não seja convocado. E tem um ponto interessante. Para os governistas, não é interessante chamar Jair Bolsonaro. Por quê? Porque eles dizem que vai ser dar um grande palanque para Jair Bolsonaro dentro da CPMI. Bolsonaro consegue falar muito bem com o público dele. Imagina, ter transmissão o dia inteiro, as CPIs são transmitidas por vários veículos de imprensa, são transmitidas nos canais digitais hoje em dia, mais e mais. Então seria uma forma de, inclusive, movimentar todos os espaços de canal nas redes que Bolsonaro terminou perdendo, né, parte dessa visibilidade depois que saiu do cargo. Então, é visto com muita cautela essa possibilidade de chamá-lo, e da parte da base governista, a tendência é de não fazer nenhuma pressão no sentido de ouvi-lo nesse momento, porque acreditam nesta primeira etapa, a gente fala sempre assim, neste momento, porque política tem umas reviravoltas, mas que neste momento não seria bom para o governo, porque daria visibilidade demais ao principal adversário do presidente Lula. E pensando nesse modus operandi por parte, então, da oposição, dos aliados ao ex-presidente Bolsonaro, também pode servir como uma moeda ali para algum momento ganhar esse palco, né?
Certamente, isso pode sim. E aí, minoria, o que é que eles usam como contrapartida do outro lado governista de novo? Tipo, se em algum momento isso vira moeda para dar essa visibilidade a Bolsonaro, aí pode vir uma ameaça do outro lado, quer dizer, a gente fala ameaça, no caso são as articulações políticas mesmo, mas que já teve conversa nesse sentido, de tentar, de colocar uma convocação da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. E aí, hoje não há um consenso de nenhum dos lados sobre o que é que isso provocaria. Os grupos se dividem, porque, por exemplo, se um lado acha que provocaria um constrangimento, por outro, cada vez mais os grupos, tanto da oposição como do governo, entendem que Michele Bolsonaro tem se posicionado muito bem quando vem a público falar. Ela tem feito uma oratória que tem mobilizado as bases bolsonaristas. Mas não se sabe, é o seguinte, Carol, uma coisa é quando você tem uma pessoa falando para o próprio público, né? Para estar ali falando para o próprio público, discursando entre amigos. Outra coisa é ser colocado no meio de um tribunal, né? Porque a CPI termina funcionando como um tribunal e com várias perguntas, e as perguntas são muito incisivas, às vezes até mesmo agressivas, de que forma ela se colocaria. Então, há uma preocupação do grupo bolsonarista sobre isso, e da parte do governo isso também, né, dos governistas, isso também pode ficar entre essas moedas. Tem um ponto que é importante observar, que é a própria composição da CPMI. A gente sabe que para o comando ficou na presidência Arthur Maia, que é um nome ligado a Arthur Lira, lá da Câmara dos Deputados, presidente da Câmara dos Deputados. E havia uma articulação de bastidor que estava sendo feita, também desse grupo de Arthur Lira, lá da Câmara dos Deputados, por meio de um senador, Davi Alcolumbre, que é do União, e que tem cada vez mais poder e que tem cada vez mais funcionado como uma pedra no sapato do governo Lula. Em várias pautas, inclusive, tá? Mas aí o que acontece? Havia um acordo sendo costurado para que a relatoria ficasse com o Everton Rocha, que é lá do estado do Maranhão, mesmo estado da relatora que ficou escolhida, que é Elisiane Gama. E o nome de Everton era visto com certa preocupação, em especial pelo grupo mais ligado ao ministro da Justiça, Flávio Dino, porque também é do mesmo estado dele. Mas, o que me disse um governista, eles tentaram dar a volta na gente, a gente deu a volta neles. Foi exatamente essa expressão que o parlamentar governista me falou, que é quando eles fazem uma articulação mais ampla, evitam que esse comando fique com pessoas totalmente ligadas a Arthur Lira e consiga dividir esse poder, deixando no caso, Arthur Maia na presidência, mais a relatoria com Elisiane Gama. Então, Maia ligada ao grupo da Câmara de Arthur Lira, Elisiane ligada muito mais próxima ao grupo do ministro da Justiça, Flávio Dino. Já que estamos na editoria Primeira-Dama, vamos falar também sobre a atual Primeira-Dama, a Janja da Silva. Eu já li ontem, né? Mas queremos ouvir da sua voz o apelido que ela tem. Presidenta Janja, no Congresso inteiro. No Congresso inteiro, e é interessante porque os governistas chamam assim, a oposição chama Presidenta Janja. Há uma também, unanimidade, pelo menos isso é unânime no Congresso. Olha aí, pronto, oposição e governo alinhados na Presidenta Janja. É curioso, Carol Heissen, essa influência da primeira-dama sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ela é tanta que no Congresso os políticos terminaram dando, né, esse apelido a ela, se referem a Janja como Presidenta Janja. A gente via desde a campanha, a Janja muito presente, né, o tempo inteiro do lado do presidente. Tem uma cena que me chama a atenção, não sei se vocês vão lembrar, quando sai o resultado da eleição, que ela tá do lado dele, ela segura o papel, ele pega o lenço, né, pra enxugar. Tava um solzão, até aí né? Você lembra dessa cena? Na hora que ele vai fazer o discurso de vitória. Então, assim, é uma pessoa que, claro, eles estão casados, ela está ali o tempo inteiro. Mas qual é a preocupação dentro do Congresso? É de que forma isso pode ou poderia interferir em relação à atividade e às relações Congresso
e Palácio do Planalto. Pois bem, são vários os casos ou causos, como prefira, sendo contados pelo Congresso. O mais recente que me contaram, foram várias fontes contando a mesma história, tá? Então, assim, são histórias que são repetidas por caciques políticos dentro do Congresso Nacional. E aí, uma dessas histórias é de que um ministro foi até o presidente Lula para fazer um relato a respeito da crise na articulação política do governo lá no Poder Legislativo, e Janja teria ficado acompanhando a conversa inteira, calada, ficou lá observando apenas. Quando o ministro acabou, encerrada a reunião, a primeira-dama acompanhou o ministro até a porta, e aí na hora de se despedir, aqui lá no pé do ouvido, assim, aquela conversa de pé do ouvido, teria vindo esse recado: olha, não traga mais esse tipo de problema ao presidente. Essa é a história que corre de boca em boca na Câmara e no Senado Federal. A conclusão desses caciques políticos que espalham essa história é que é o seguinte: imagina que uma pessoa ouve, né? Um ministro ouve um recado desse, qual é a saída? Ele vai fazer o quê? Tem que atender. E aí, isso é que, para esses caciques, gera um problema, porque aí Lula ficaria blindado cada vez mais em relação ao que está acontecendo nessas relações do governo. O que é que o Palácio do Planalto, vamos ao outro lado, o que é que o Palácio do Planalto diz nessa história? Eles nos enviaram uma nota e afirmaram o seguinte: o Planalto afirma que esse relato não é real, esse relato que corre na Câmara e no Senado, que isso não procede, que não há interferência no que os ministros relatam ou não ao presidente. É o que diz a assessoria do Planalto. E o que tem passado na cabeça do presidente quando encosta a sua cabecinha, assim, para deitar, dormir e tentar recompor as energias para o dia seguinte, hein, Rosiane? Você que está apurando vários bastidores até de dentro do quarto do presidente. Então, olha só, isso foi o Wesley Gauss, o repórter conseguiu essa informação pra gente, que a Presidência da República abriu um processo de compra por dispensa de licitação de travesseiros para o Palácio da Alvorada, incluindo a suíte presidencial. E aí as exigências são interessantes porque são travesseiros com toque de pluma de algodão, 100% algodão, 233 fios e antialérgico. Vamos explicar por que esse antialérgico. Segundo as pessoas próximas ao presidente, Lula tem rinite alérgica. E aí é um pedido tão específico sobre o tipo de travesseiro que até a marca lá no contrato fica estabelecida. Não vou trazer marcas aqui, mas assim, até a marca fica estabelecida. Então, pelo menos para poder deitar a cabeça no travesseiro e dormir bem. É pluma, né? Não é plula. É plumar, né? Pluma de algodão. Pluma de algodão. Pluma. Tá. É que eu poderia ter entendido plula. Não, é pluma. Tá bom, então. Pluma, travesseiro tá bom. de pluma. Macio, fofinho, antialérgico. Acho que eu nunca cheguei perto de mais de 100 fios. Talvez 233. Então, eu queria saber, tem uma contagem, não, 233? Nem quando entra naquelas lojas, Carol, sabe? Que toda vez que eu passo em shopping, que eu vejo aquelas lojas com aquelas camas montadas maravilhosas, tem sempre um cheiro maravilhoso, né? Eu sempre passo, acho que tem um chamado, assim, venha, porque dá vontade de pular ali e deitar pra fazer dormir. Um test drive, nem né? ali, pra encostar no travesseiro. Tá bom. Então tá, vamos correr atrás para descobrir essa qualidade aqui. Deve estar disponível aí com realmente um preço não tão atrativo, né? Não tão econômico pelas especificidades que traz aqui esse processo de compra. A gente vai acompanhar aqui para ver como é que termina esse sono. Rosiane Kennedy ficou conosco essa semana aqui no Jornal Dourado, nesse pedaço aqui das 9 às 9h30. A gente agradece demais a participação dela, que está numa semana... uma semana de estreia, assim, né? Uma semana e dias, assim, que vem com muita apuração. A gente está vendo aqui, trazendo todos os dias esses destaques da coluna de Estadão. A gente deseja que você continue trabalhando bastante e que volte, eventualmente, aqui ao nosso Jornal Dourado, viu, Rosiane? Quero sim, viu, Carol? Semana que vem é uma semana mais corrida um pouquinho, eu não vou ter condições de estar por aqui com vocês, mas me chamem mais vezes, se não for nesse horário todo extenso, em algum outro momento, mas eu tenho a maior alegria do mundo de estar aqui na Eldorado e de estar com vocês no rádio. Nossos ouvintes gostaram aqui dessa semana já de test drive, tá aprovadíssima. Valeu. Que bom. Tchau. Um beijo, viu?
Bom fim de semana. Então tá, bom fim de semana e bons sonhos para todos. Bom descanso.